professor, boa tarde. Como é que está sendo esse momento de formar o grupo do Juventude? Muitos jogadores saíram, outros chegaram, tem gente também chegando, e também, no meio disso, né, até pela campanha que o senhor faz do Juventude de tirar da zona de rebaixamento, levar o Ju à Série A novamente, chega sondagem de equipes, teve a situação também do Santos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, esclarecesse essas situações no meio disso, né, de uma formação de equipe visando o Campeonato Gaúcho. Bom, boa tarde. Acho que é a primeira vez que a gente fala depois de tudo que nós vivemos no ano passado, né? Um momento especial, mágico na minha vida, na vida de todos que participaram desse processo aqui, clube, instituição, torcida, vocês da imprensa que acompanharam o nosso dia a dia. Acho que principalmente vocês e alguns atletas remanescentes que viveram o início da temporada de 2023 e o término chegar num momento tão positivo, né? Toda essa reformulação já era algo planejado e esperado, né, por parte dos atletas, pela diretoria, pela comissão técnica. Quando eu digo parte dos atletas, porque alguns deles já sabia do interesse do clube em relação a uma continuidade, a uma permanência, e eu falo muito em relação à continuidade, é uma palavra que eu uso muito, que eu acredito nesse processo. Eu acho que no imediatismo que vive o futebol hoje, não só hoje, mas já há algum tempo, você ter continuidade, você ter, de certa forma, uma tranquilidade para poder colocar as suas ideias e as coisas irem melhorando de maneira gradativa, claro que sempre acompanhada de resultado, que é o que nos sustenta, é algo muito difícil. Então, a gente imaginava que não se pode, pelo menos é o meu entendimento, enquanto eu estiver aqui, é da maneira que eu pretendo colocar essas ideias e compartilhar com a comissão técnica, com a diretoria. Eu não entendo que se possa fazer uma equipe pensando no segundo semestre, ou uma equipe pensando só no primeiro, uma equipe para um ano que não tem uma continuidade para o ano seguinte. Eu acho que a chance do insucesso ela é grande. Quando você contrata aí 40% dos atletas, você tem uma margem de erro, e se você contratar 80, 90, é óbvio que essa margem vai aumentar, e a chance de você errar é maior. E um clube como Juventude, nós não podemos nos dar ao luxo de errarmos muito, né? Então a gente tem tido muito cuidado e muito critério nessa formação, nessas escolhas. Então a gente está muito feliz com o que nós conseguimos até então. Os atletas que acreditaram no processo, acreditaram na continuidade, compraram essa ideia, foram importantes na nossa caminhada do ano passado, assim como todos que saíram daqui também foram importantes, mas por circunstâncias do futebol e da vida, seguiram alguns outros caminhos por decisão deles e outras pela decisão da nossa parte, como isso faz parte de todo um processo. Mas em meio a tudo isso, muita coisa se especulou, muita coisa aconteceu. É inevitável que não aconteçam essas situações, né? Não só para mim, técnico, né, jovem, vivendo um ano tão bom como foi 2023 na minha vida, como surjam também especulações para os atletas, possibilidades, oportunidades. Eu acho que a nossa campanha nos credenciou a isso, a grandeza do clube nos colocou nessa condição, a oportunidade que o clube nos deu de estarmos vivendo o momento que nós vivemos aqui o ano passado. Então, tudo isso é natural que aconteça, né? Então, surgiram conversas, surgiram especulações. Momento algum, eu me manifestei em relação a isso, eu ouvi muita coisa, eu li muita coisa, mas preferi ficar descansando com a minha família, aproveitando as minhas férias. Foi o que eu mais fiz nesse mês de dezembro. Paralelo a isso, o tempo todo a gente estava em contato com a diretoria, participando da montagem, de tomadas de decisões, mas enfim, em relação a tudo isso, eu fico feliz. Ser lembrado por clubes desse tamanho, dessa grandeza. O Santos é gigante, o Cruzeiro é gigante, assim como o Juventude também é gigante. É o clube que eu defendo, é o clube que eu me identifiquei, que eu me sinto muito feliz e à vontade aqui, e acredito no processo de continuidade. Hoje eu estar aqui no Juventude, para mim, foi uma escolha, né? Assim como todos os atletas que vieram para cá e os remanescentes. Então, a continuidade, aquilo que eu falei sempre. Claro que em algum momento isso pode ser interrompido, seja por minha parte, ou seja por uma falta de resultado, por parte da diretoria. Eu acho que isso faz parte também do processo natural das coisas, mas a gente espera que a gente possa colher frutos esse ano também, de coisas boas que nós plantamos no ano passado, dessa continuidade, e focar no Juventude. Essas situações de Santos, de Cruzeiro, de situações de
futebol asiático, tudo isso ficou para 2023. O importante é a gente manter a nossa chama acesa e o nosso foco aqui no Juventude no ano de 2024. Thiago, ainda nesse ponto que a gente está tendo pela primeira vez a oportunidade de conversar contigo, em meio a essa questão de recusa de proposta do Santos, sondagem do Cruzeiro, vem uma entrevista sua para a Rádio Itatiaia, e ali gerou um certo desconforto na torcida do Juventude. Você se arrepende de algo que foi dito? Não me arrependo pelo seguinte, eu ouvi muita coisa que não era verdade. Eu ouvi que eu me apresentaria no Santos no dia seguinte, nem no Brasil eu estava, né? Então não houve esse contato e esse acerto. Houve sim, quando eu voltei para o Brasil, houve um contato da diretoria, houve proposta de outros clubes, né, em relação, como tudo que eu mencionei agora aqui para o Matheus, por tudo que nós construímos juntos. Em relação a essa entrevista, foi uma coisa que me chateou muito, e eu até mandei mensagem para a pessoa que escreveu ela, o que eu disse, e eu repito o que eu disse aqui sem problema nenhum. O Cruzeiro é muito grande, né? Assim como o Juventude também é muito grande, tem a sua história. O Cruzeiro em proporções maiores, assim como outros menores, mas todos têm a sua história, o seu respeito, o seu valor. E eu defendo o meu porque é aqui que eu estou, o Juventude para mim é o maior clube porque é aqui que eu estou hoje. E quando eu disse que o Cruzeiro era difícil você negar um pedido do Cruzeiro, eu disse que qualquer profissional trabalha por essas oportunidades, para estar num grande cenário. E que se viesse uma situação do Cruzeiro, eu não teria por que não sentar e ouvir uma proposta do Cruzeiro. Não que eu iria para o Cruzeiro, ou não que eu coloquei o Cruzeiro numa situação superior ou inferior ao Juventude. Então, acho que as informações elas acabam sendo um pouco distorcidas, e da maneira que se escreve, se fosse eu, talvez do lado do torcedor, eu também ficaria chateado, mas de maneira nenhuma foi uma falta de respeito com o torcedor, né? Então, acho que o que eu falei foi bem tranquilo. Você, como repórter profissional, hoje você defende uma instituição, e se você tiver uma oportunidade daqui a pouco de um outro cenário, não teria por que você também não ouvir uma proposta e entender o tamanho de cada cenário. Isso não significa que eu vou deixar o Juventude e aceitar uma proposta do Cruzeiro. E o Cruzeiro não deixou de ser maior ou menor porque eu fui ou porque eu não fui. A história do Cruzeiro é muito grande, assim como do Santos, assim como do Juventude. Então foi só isso que eu falei. Eu acho que da maneira que se colocou foi um pouco distorcida e um pouco desrespeitosa da parte de quem escreveu. Primeiro, feliz 2024 para ti, sucesso. Obrigado. Né? Ainda para esgotar esse assunto, porque tu não deste entrevista nenhuma até agora sobre tudo isso que aconteceu e que foi falado, né? Teve uma entrevista em tons fortes também do presidente do Água Santa, né? Em que ele menciona, acho que foi para a Rádio Bandeirantes, de São Paulo, que havia uma promessa tua de retornar para o Água Santa ao término da temporada, e que tu teria dito para ele que em algum momento tu poderia retornar, e ele teria garantido que, se isso acontecesse, o teu emprego lá estaria garantido. Ele usa termos fortes, né? Ele diz, foi colocado um nariz de palhaço em mim e tal. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Porque não houve o contraponto até agora, nós não tivemos a oportunidade de te ouvir sobre essa situação. E também, na mesma pergunta, o que te levou a tomar a decisão de ficar? Assim, quais foram as coisas que realmente pesaram na hora de optar, né, em ir para o Santos ou ficar no Juventude? Bom, vamos lá. Em relação à entrevista eu vi, eu acho perfeitamente aceitável talvez a chateação do presidente Paulo, que é um cara no qual eu respeito muito. Assim como a Água Santa e a instituição, a cidade, aquelas pessoas, aquele clube fez parte da minha história, isso nunca vai mudar. Sou grato por tudo que eu vivi lá. Né? Realmente nós tínhamos uma conversa de uma continuidade, coisa que eu acredito e defendo muito, mas nós viemos por um processo onde as coisas mudaram um pouco a rota, né? Infelizmente ou felizmente, né? A gente teve também outras oportunidades. Eu acho que isso é perfeitamente normal no mercado, né? Porque eu acredito que em 10 ou 11 anos de existência do Água Santa, em diversas oportunidades, ele fez um contrato com o treinador por um período e teve que rescindir antes desse período. Então isso é normal, acho que isso eu não tenho nem muito o que falar. O que eu tenho que falar é que eu respeito muito o Água Santa, sou muito grato ao que eu vivi lá, ao presidente Paulo, à diretoria, à torcida, fez parte da minha história, assim como eu fiz parte da história do clube. Em relação ao planejamento, é a segunda pergunta? Foi aquilo que eu falei para o Matheus, a continuidade, né, de tudo que nós construímos aqui o ano passado.
Eu vejo que nós poderíamos ainda escrever mais algumas páginas de uma história bacana. A gente entende também que o ano 2024, eu acho que vocês também têm essa mesma percepção, que vai ser um ano muito desafiador. Quando você retorna à elite do futebol, assim como o Juventude está retornando, algumas diferenças elas são um pouco exacerbadas. Então, a gente tem que estar muito preparado por tudo que nós vamos viver nesse ano. Então, eu acho que a proposta do Juventude em relação a essa continuidade, o respaldo da diretoria, todo o planejamento que está sendo feito em cima de um contexto de trabalho, de uma ideia de jogo, de alguns conceitos e comportamentos que o torcedor entendeu, recebeu bem, me respeitou, aceitou, assim como a diretoria e todos vocês. Eu acho que isso me fortalece muito a continuar, me dá muita segurança. Eu sou um cara que eu me preparo, sim, para grandes oportunidades na minha vida. Eu tenho minhas ambições, tenho os meus sonhos, assim como todos. E eu queria muito estar numa Série A. Eu não quero passar por uma Série A, eu quero ficar. Então, eu tenho me preparado para isso. Eu acho que o próximo passo, para mim, o segundo passo é o mais importante. Então, eu não tenho pressa que essas coisas aconteçam. Eu quero continuar trabalhando, conquistando, vencendo, aprendendo, errando, melhorando. E o Juventude me oportunizou mais uma vez tudo isso. E a continuidade não era nem só uma escolha para esse momento de dezembro, que era um momento onde eu poderia ter curtido muito mais tudo que nós conquistamos. E muito foi falado em relação a entrevistas de clubes que eu já passei, que ficaram na minha história, está no passado, a Cruzeiro, a Santos, e pouco se falou do acesso. Então, eu queria viver um pouco mais isso, de maneira também bem tranquila, porque agora nós temos uma outra realidade, a chave já foi virada, a gente tem um gauchão pela frente, que é muito difícil, para mim uma novidade, é a primeira vez que eu disputo essa competição, então tem muitos desafios e muitos aprendizados aí nesse primeiro semestre, que é o mais importante do clube, antes da gente falar de Brasileiro de Série A. Antes da apresentação, a gente viu o Nenê renovando, né? Até inclusive o show da renovação que o Juventude faz, o marketing do Nenê seguindo em Caxias do Sul. Eu queria saber o que esperar do Nenê para a Série A do Campeonato Brasileiro e como é que está também essa recuperação dele. Esperar do Nenê o que ele representa para o Juventude desde da sua chegada, uma liderança técnica e uma liderança também fora de campo, um pilar para nós, para os mais jovens, para os mais experientes. Hoje a gente tem um grupo um pouco mais encorpado, de atletas que vivenciaram também grandes coisas, então todos têm a contribuir. Então a gente espera do Nenê toda a liderança técnica, toda a capacidade que ele tem de definir jogos, mas eu acho que isso ainda é um processo, como você mesmo falou. O Nenê deve estar apto aí, talvez lá para o final de fevereiro, a voltar a treinar com bola. Então, talvez o gauchão dele seja um pouco prejudicado. Isso é uma perspectiva. Pode ser que a gente antecipe um pouco, vamos ter um cuidado em relação a isso, já que ele já vem um período, O Nenê, se eu não me engano, o jogo contra o Vitória foi final de outubro, se não me falha a memória. Então, já é um período grande, significativo para um atleta já com uma idade elevada. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado para a gente poder ter o melhor do Nenê nos jogos que a gente entender que ele tem a nos ajudar, a contribuir. A gente sabe o quanto ele nos ajudou na caminhada do ano passado. Tiago, o departamento de futebol fala ainda em 4 nomes, aí um goleiro, lateral direito, um centroavante, talvez um extrema também. São nomes que você já passou, já estão em negociação, e até para o torcedor compreender, são nomes que o Juventude pode fazer um investimento um pouco maior visando uma Série A? Nós temos assim mais 4 ou 5 nomes que a gente gostaria que fizesse parte do elenco já desde o início. Não queria que isso se arrastasse muito, mas por outro lado também a gente tem que tomar cuidado para não tomar nenhuma decisão precipitada. Como eu disse no início, na primeira pergunta, a gente não se dá o direito de errar, não que isso não vá acontecer, até pela realidade financeira do Juventude, mesmo estando numa Série A. O nosso orçamento é um pouco melhor do que foi o da Série A, da Série B do ano passado, mas nada comparado a equipes mais consolidadas nos últimos anos na Série A. Então, esse cuidado a gente tem tido, a gente tem buscado alguns nomes, a gente tem encontrado algumas dificuldades no mercado justamente por esse ponto que você colocou, a parte financeira. O clube não vai fazer nenhuma loucura, nada que esteja fora da realidade, não tem um investimento maior para cada setor, a gente tem aquilo que a gente entender que é muito importante para o processo, a gente vai dentro de uma realidade. Se não for possível, nós vamos tentar
ser criativos, buscar alternativas, né? A gente chegou a mencionar com alguns nomes que daqui a pouco você começa a ver que, através dos representantes, surgem outras oportunidades mais vantajosas, mais atrativas, e a gente não consegue, nem vai ser o nosso perfil entrar nessa disputa. Então, a gente quer muito estar com quem queira estar com a gente. Então, acho que esse é o nosso lema. E nem falando de Série A, como eu falei, falando de temporada. Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil. A gente aqui não vai falar de Série A, porque a nossa Série A passa pelo primeiro semestre. E as últimas temporadas, talvez o Juventude não tenha tido uma performance que condiz com a grandeza do Juventude. Então, a nossa responsabilidade é muito grande no gauchão, de entregar uma boa competição, de entregar um nível bom de jogo, assim como foi o ano passado, e, consequentemente, os resultados que acho que o torcedor espera. Paralelo a isso, a gente tem aí algumas metas também de Copa do Brasil. A gente pretende avançar o máximo possível, né, as fases, sendo um clube como o Juventude, que já ganhou a competição e tem tanta tradição. Acho que a gente seria importante a gente voltar a fazer uma participação um pouco mais digna, que condiz com a grandeza do clube, com a sua história, e depois a gente vai falar de Brasileiro. Carpini, algumas vezes que a gente falou, poucas vezes, né, sobre coisas que vão além do dia a dia aqui, a gente lembra que tu falou sobre inícios de temporada que não foram os ideais para ti. Por exemplo, no Água Santa, tu acabou perdendo jogadores importantes na hora de começar o planejamento ali para o Campeonato Paulista. No Juventude nem se fala, né? Chegou aqui literalmente trocando o pneu com o carro andando, enfim, né? Eu queria que tu falasse sobre esse processo de agora, em que tu está conseguindo montar um time para o teu estilo de jogo. Eu sei que tu andou conversando com os atletas, que, por exemplo, a contratação do Jean Carlos passa por uma ideia tua de utilizar ele de um jeito um pouco diferente do que ele vinha jogando no Ceará e tal. Sei que tu ligou para o Lucas Freitas, até no sentido de convencê-lo a jogar no Juventude. Ou seja, a gente sabe que o elenco está sendo formado por ti e para o teu trabalho, para o teu modelo de jogo. Queria que tu falasse sobre isso. E aí, falando do lado do clube, né, pensando como o torcedor pensa, se isso, de certa forma, aumenta a tua responsabilidade em ficar, Thiago, porque está sendo tudo feito para ti, para o teu time jogar, para o teu jeito de jogar, né? E daqui a pouco se chega uma proposta e tu sai do Juventude, e aí o Juventude vai ter o time do Carpini sem o Carpini. Eu queria que tu falasse sobre isso. Sim. Olha, eu tenho o hábito de falar com todos os atletas depois que a negociação começa e a gente caminha para um final feliz. Acho que o primeiro contato é sempre da direção, através do Júlio, né? E depois disso eu gosto de falar com o atleta. Eu acho que tentar o mais rápido possível a gente poder criar algum vínculo para poder criar um compromisso, eles entenderem um pouco qual é o processo, qual é a ideia, um pouco da história do clube, um pouco das dificuldades que nós enfrentamos aqui, do que nós construímos e as nossas perspectivas para o próximo ano. Então, eu falei com o Jean, falei com o Lucas, falei com o Kaique, falei com outros atletas aí que devem ser anunciados nos próximos dias. Eu fiz questão, e é uma coisa que eu tenho como hábito, desde o meu primeiro trabalho em 2019 no Guarani, de participar desse processo, né? As decisões eu não tomo de maneira única, o Juventude não trabalha assim, a gente tem todo um departamento de análise. É claro que a opinião do treinador ela pesa um pouco mais e ela interfere, ela tem um peso diferente, mas nós temos pessoas que também opinam, assim como a diretoria, o Júlio, que é o nosso diretor executivo, todo o departamento de análise de desempenho, monitoramento de atletas e a comissão técnica liderada por mim. Então, é todo um processo para que a gente chegue num aval de contratação. Então, isso não é só uma situação que o Carpini colocou, o Carpini quer, o time é para o Carpini. Não, o time é aquilo que a gente entende, que o futebol foi apresentado em 2023, aquilo que eu entendo de futebol, que eu acredito, né, que acho que não tem um certo e errado, tem aquilo que eu acredito, e acho que o Juventude comprou essa ideia, o torcedor entendeu essa maneira, algumas filosofias, algumas coisas. Claro que acompanhado o resultado é mais fácil que se entenda. Então, como eu falei, é uma decisão tomada por um todo. Isso não aumentou a minha responsabilidade, porque eu já tinha um contrato com o Juventude, eu já tinha uma perspectiva de continuidade. Claro que isso poderia, em algum momento, ser interrompido, como surgiram oportunidades, não só para mim, mas para outros atletas que, inclusive, optaram em renovar o contrato e seguir no Juventude. Então, foi uma questão de escolhas, e esse tem sido talvez um dos pontos também que pesou
para aquela decisão da pergunta que você me fez anteriormente, o que te pesou a ficar no Juventude. Então, foram muitos fatores, né? E essa participação na montagem, independente se o Carpini continuasse ou não, seria uma equipe forte, competitiva, de capacidade técnica, de uma média de idade um pouco mais baixa, de atletas que ainda buscam consolidação no mercado, mas já com alguma experiência, alguma rodagem, um know-how de Série A, de Série B, de Europa, de conquista, assim como é o caso do Rildo, que veio de fora, mas que já teve uma passagem boa pelo Grêmio, Brasil de Pelotas. Então, a gente procurou ser criativo em relação a isso, olhando também a nossa parte financeira, aquilo até onde nós podemos alcançar. Então, foram diversas situações que aconteceram para que a gente tomasse a decisão em ficar. Bom, o Campeonato Gaúcho já começa agora neste mês, né? Dia 20 ou 21, ainda falta a confirmação. Carpini, tu já teve esse tempo tão curto assim de trabalho para uma preparação de um trabalho já como o Campeonato Gaúcho, e o Ju que inicia contra o Santa Cruz, fora de casa, ainda não sabe também onde será o mando, depois vai ter o Guarani, também não sabe, ainda a princípio deve ser no Jacone, até pelo que está passando o gramado, mas como é que está trabalhando, como trabalhar esse tempo curto para o início de um campeonato importante? É desafiador. Eu nunca tive uma pré-temporada, um período de preparação assim tão curto. Normalmente, os projetos que eu tive na minha carreira até então, tirando o início, que foi o Guarani em 19 e 20, Santo André, Inter de Limeira, Água Santa, foi sempre começando no finalzinho do ano, tendo um período um pouquinho maior do que os considerados grandes ou clubes de calendário para poder iniciar o ano seguinte. Então, isso tem sido um desafio, mas, por outro lado, a gente não começa do zero, como era em outros desafios. Então, alguns pesos e medidas diferentes. Facilitador por algumas maneiras, a dificuldade por outras maneiras. A gente vem de uma base, vem de uma ideia de jogo, vem de um padrão, e podendo escolher alguns atletas que encaixam com aquilo que a gente pensa para o Juventude em 2024. Então, a gente precisa otimizar o mais rápido possível esse tempo, entender as particularidades da competição. Cada estadual, cada região tem as suas, e a gente tem uma equipe muito bem preparada da comissão técnica e pessoas que fazem parte já do clube, que tem nos abastecido com o máximo de informações, em relação à nossa estreia, a um adversário difícil, a jogar no interior do estado, a competitividade do futebol gaúcho, a uma equipe não só da nossa estreia, mas algumas outras equipes que já têm aí talvez 50, 60 dias de trabalho até a nossa estreia, e não tem como, é inegável a gente dizer que é a mesma coisa, que não é, tem sim uma vantagem, mas que a gente não pode, como foi durante toda a nossa caminhada do ano passado, procurar alternativas e não a gente ficar procurando potencializar os problemas. A gente vai enfrentar uma equipe na nossa estreia acostumada com a divisão, jogadores acostumados com a divisão, conheço alguns, Colasso, Tairone, Marcos Martins, Hugo, que já teve uma história aqui no clube, Neto, que teve uma passagem no Gauchão do ano passado muito boa. Então, a gente tem olhado com muito cuidado, muita atenção, monitorado o máximo de informação de todos esses clubes, principalmente da nossa estreia, para a gente respeitar a competição e respeitar todos os adversários, mas colocando a nossa maneira e os nossos objetivos dentro desse planejamento nosso. Ainda sobre essa preparação mais curta, o Juventude confirmou 2 testes, Sindicato e Novo Hamburgo. A projeção é nesse segundo teste, você já tem um desenho de time para a estreia, ou o Juventude vai começar o gauchão com você ainda procurando, testando opções no gauchão? Sem dúvida, durante a competição, muitas coisas vão acontecer. É difícil nós nos apresentamos ontem, vocês estão acompanhando, é um período agora, essa semana, praticamente de avaliações médicas, avaliações fisiológicas, e a gente intercalando com um pouquinho de trabalho, um pouquinho de treino. É humanamente impossível você definir um time em uma semana e as coisas se encaixarem de forma tão perfeita, não vai acontecer. O torcedor tem que ter um pouquinho de paciência e esperar uma certa dificuldade até o nosso encaixe ideal dentro de cada competição, dentro de cada adversário, dentro de cada momento da competição. Então, acho que esse cuidado a gente precisa ter. Não vai ser a equipe ideal de maneira nenhuma, nem fisicamente, nem tecnicamente, nem taticamente. O que a gente tem é um ganchozinho de ter terminado bem um ano, ter
conseguido ali uma manutenção de 7 ou 8 atletas, mas daí a ter um time ideal para o jogo do Novo Hamburgo, que a gente está falando aqui 8 e 9 dias, humanamente impossível. Ainda nós não temos nenhum relatório de como esses atletas se apresentaram, né? Percentual de gordura, condição física, né? E isso interfere na condição técnica. Talvez nós vamos ver um jogo da nossa estreia de um jogador X que foi contratado, que fala, poxa, mas nós contratamos esse atleta, pô, o cara ainda não está na sua melhor performance. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado até para avaliar e para cobrar e para criticar, porque, né, o tempo é muito curto. Daqui a pouco, com o decorrer da competição, as coisas vão se encaixando, a seleção natural, cada um vai ocupando o seu espaço, o melhor condicionamento físico, a melhor performance técnica e, consequentemente, os resultados. Ainda sobre esse desafio, Carpini, é claro que na Série A as coisas se invertem, né? O Juventude vai ter um orçamento menos de 100 milhões para enfrentar daqui a pouco adversários de 1 bilhão e 200 milhões, né? Mas no Gauchão isso se inverte, o Juventude tem um investimento maior do que a maioria, perdendo apenas para a dupla Grenal, em termos de investimento, né? E também tem um componente diferente, né, Carpini, aqui no Rio Grande do Sul, que é o fato dos times do interior encararem firme o Juventude, né? O Juventude ano passado foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Luís. Aliás, faz bastante tempo que o Juventude vem sofrendo com o próprio São Luís, só para citar um exemplo. Como é que tu encara esse desafio de não ser favorito, mas ter um investimento maior do que os primeiros adversários agora no campeonato, porém sem tempo para trabalhar? Eu encaro de uma maneira que, para mim, isso não representa nada o investimento. O investimento sem planejamento não representa nada. Nós temos aqui o investimento e nós também temos o planejamento. O ano passado, o Ceará, que não subiu, ele tinha talvez 4 vezes mais do que o investimento do Juventude. Ele tinha por obrigação subir? Talvez sim, talvez não. Né? Porque o dinheiro, não que o planejamento do Ceará tenha sido errado, porque eu nem estou no Ceará, não faço parte, mas estou usando como exemplo. Se você pegar os 4 clubes que subiram, eu garanto para você que disparado é o menor investimento do Juventude. Então isso não representa nada, absolutamente nada. Então, assim, claro que a gente consegue encontrar alternativas no mercado de jogadores talvez de uma capacidade ou de uma vivência um pouco diferente de alguns clubes que não têm essa condição financeira, mas quando você entra dentro de campo, e principalmente contra a dupla Grenal, contra o Juventude, contra o próprio adversário da cidade, o Caxias, é diferente para os times do interior, né? São clubes que têm uma história, são clubes que têm toda uma representatividade, não só no cenário regional, mas no cenário nacional. Então, a responsabilidade ela não aumenta, não. Ela é igual sempre. O Juventude ele tem que sempre fazer competições e entregar performance de acordo com o seu tamanho, independente do investimento. Então, acho que isso, se for olhar dessa maneira, eu acredito que o nosso rival aqui da cidade tem muito mais responsabilidade porque é o atual vice-campeão. O investimento não entra nos 90 minutos.